E vamos para mais um episódio da série Descomplica Varejo. Hoje nós vamos falar como calcular o custo do produto. Mas antes, eu preciso que você entenda os conceitos de custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. Vamos lá. Custos diretos são aqueles que estão ligados diretamente ao produto. No caso de uma indústria, está ligado diretamente à linha de produção, aquele funcionário da linha de produção, aquele da matéria-prima da linha de produção. Esses são os custos diretos. Os custos indiretos são os que estão ligados indiretamente à linha de produção. Exemplo, uma mão de obra terceirizada, uma depreciação de um equipamento e uma manutenção de uma máquina. Esses são os custos indiretos que estão ligados diretamente àquela linha de produção. Então, note que custos indiretos e diretos estão mais relacionados à atividade industrial. No caso dos custos fixos e variáveis, também conhecidos como despesas fixas e variáveis, eles estão ligados diretamente à venda. Porém, nos custos fixos, eu tenho uma opção de botar ele no cálculo para formar o preço de venda ou apenas botar ele na apuração do resultado do meu negócio. Ou seja, eu tenho aqui a formação do meu preço de vendas, eu vendi após o meu lucro bruto, eu tiro aquela despesa, aqueles custos fixos e tenho realmente o meu resultado operacional. Então, os custos variáveis, eles são aqueles custos que estão ligados diretamente à venda. Exemplo, comissão, impostos sobre vendas, entre outros. Ok? Então, esses são os conceitos que eu queria lhe passar de custos. Custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. Vamos para um exemplo. Nós vamos aqui exemplificar como fazer a formação do teu preço do produto. Eu só te falei um pouco dos custos para você entender globalmente como funciona o negócio. Mas aqui a minha obrigação é te fazer entender como fazer o preço. Então, calculando o custo do produto, você nota aqui, preço de compra R$100, IPI 15%, R$15, frete 10%, R$10. Não, porque o frete está em cima da compra com o IPI, ou seja, R$11,50. Impostos, vamos supor que seja 7%, eu comprei de São Paulo, aqui no Pará está vendendo a 17% e deu 10% de diferença tributária, R$11,50, ou seja, R$138. Esse é o custo de produto como alguns calculam. Vamos para o exemplo 2. Preço de compra R$100, IPI R$15, frete R$11,50. Você nota que nós usamos o mesmo exemplo, porém, na parte tributária, eu usei aqui o crédito de ICMS 7% sobre R$100, dá R$7, e o crédito de ICMS de frete, que muitos empresários não usam o crédito de ICMS de frete. Empresários que têm a empresa no lucro real presumido não usam esse crédito de ICMS de frete. Então aqui eu botei aqui para usar crédito de ICMS de frete, ou seja, 100 mais 15 mais 11,50 menos 7 menos 0,80 dá 118,70. Você nota aqui que o mesmo produto, na mesma compra, com dois custos diferentes. Aqui é um custo, popularmente falando, como alguns calculam, aqui é um custo mais realmente adequado. O que diferencia, Roberto, meu custo aqui está menor, eu vou trabalhar desse jeito? Não, se você botou o crédito, você também vai ter que botar o débito tributário na formação do preço de venda. Aí isso é mais para frente. Outro exemplo aqui do Simples Nacional. Você apenas tem o quê? Tem o preço de compra, o IPI, o frete, imposto de entrada não tem, né? Porque o Simples Nacional é um imposto sobre o seu faturamento. Lembra daquela tabela lá do Simples Nacional? Então é isso. Então aqui, o teu custo aqui já é diferente. Já é compra, IPI e frete. Ou seja, eu não tenho crédito ICMS, não tenho crédito de frete, não tenho nada. E também não tenho imposto na entrada. Agora você tem uma opção. Se você quiser botar realmente, sabe que a tua média do Simples Nacional dá ali 9%, por exemplo, se você quiser botar na entrada, você faça uma continha e inclua, mas não é o adequado. O adequado é realmente colocar na formação do preço de venda. Agora, eu preciso que você entenda que todo esse conceito de custo, ele não é tão simples como você imagina. Por mais que a nossa série seja Descomplica Varejo, não adianta eu te iludir aqui com
uma formação de custo feijão com arroz. E não é assim. Você precisa entender alguns detalhes aqui para você realmente achar o teu formato adequado de você trabalhar. Vamos lá. Eu coloquei aqui 10 passos para calcular o custo do produto. Primeiro, tipo de empresa e regime tributário seu e do seu fornecedor. Eu sei qual é o meu tipo de empresa, se é uma MEI, se é uma EPP, se é uma limitada, se é uma SA, eu sei qual é o meu tipo de empresa, eu sei qual é o tipo de empresa do meu fornecedor, eu sei qual é o regime tributário, se é pelo Simples Nacional, se é lucro presumido, se é lucro real, o meu e o do meu fornecedor. Por que eu te digo isso? Em alguns momentos você vai ver que vai ter problema na formação de preço de custo de acordo com o teu tipo de empresa e regime tributário, assim como na constituição da venda. Você tem que ter muito cuidado com isso. Segundo passo, como você calcula suas despesas e receitas? Você tem que se atenar bem a isso. Você joga nos custos, ou você joga na venda, ou você joga só na apuração, ou você joga uma parte das despesas variáveis na formação do preço de venda e a fixa na apuração no final. Você tem que se perguntar tudo isso para você realmente saber como você vai formar o teu custo final. 3. De que maneira você forma o seu preço de venda? Eu formo meu preço de venda através de margem, pela fórmula do markup divisor, markup multiplicador, ou eu formo o meu preço de venda com aquele markup básico, aquele markup popular que eu falei no começo da série? Preste muita atenção nisso, que impacta diretamente na sua decisão de como vai fazer o custo. 4. Saiba que preço de compra não é preço de custo. Tem muita gente que fala, o meu custo é tanto. Não. Compra é o preço que você comprou. Comprei um produto lá por R$100, é R$100. Teu custo pode ser 90, pode ser 80, pode ser 110, 120. Depende de toda a tua forma de trabalho, do tipo de empresa e do teu regime tributário. Ao negociar, peça o preço do produto separadamente de IPI e de frete. Muitos fornecedores, quando a gente vai fazer uma compra na mercadoria, ele realmente fala o preço, o meu produto é 115. Ou seja, mas 115 o quê? Pergunte, sempre pergunte. É sem IPI? É com IPI? Porque dependendo do teu tipo de regime tributário, ele pode mexer na formação do teu preço, certo? E frete também, porque dependendo do regime tributário teu, se for real presumido, você tem crédito e ICMS daquele frete. Então sempre pergunte separado, tá? A outra dica: obtenha todos os dados da nota fiscal. IPI, ICMS, frete, desconto, seguro, outras despesas, base de cálculo de ICMS, base de cálculo de substituição. Obtenha todos esses dados, que eles vão ser muito importantes na formação do seu preço de custo. Fique atento a todas as observações e normativas na nota fiscal. Exemplo, redução na base de cálculo, ICMS ou de ST, ou demais benefícios e ou isenções que aquele fornecedor tenha. Isso tudo impacta enquanto fica o teu custo, no caso de você ser lucro real ou presumido, certo? Impacta, às vezes o cara está lá 17% de ICMS na nota, mas ele tem uma redução na base de cálculo, ou seja, ele só vai te dar 17 ou 7% de ICMS na nota, vem de São Paulo. Ele só vai te dar esse 7 não sobre o preço que tu está comprando, e sobre o preço da base. Se aquele fornecedor tiver um incentivo fiscal, tiver uma redução na base dele, tu vai ganhar 7 só sobre a base reduzida. Muito cuidado nesses cálculos de custos, isso aí pode te impactar diretamente nos teus custos, na tua venda e no resultado do teu negócio. 8. Tem custos extras para agregar na compra, na composição do preço de custo? Você tem outros custos fora isso aqui para agregar na composição do preço de custo? Preste muita atenção nisso aí, porque às vezes eu tenho ali alguma coisa dentro de casa que eu quero agregar no custo. Não está na nota, não está na entrada, mas eu quero agregar naquele custo. Ou seja, se for um mercado normal, você tem,
esse fornecedor ficou aqui com um débito, um prejuízo, uma avaria, alguma coisa de tantos reais que dá 1% dessa compra. Deixa eu botar 1% nessa compra para eu não lançar aquele prejuízo na minha despesa e eu jogar no custo desse produto. E no caso de indústria, tem todos aqueles custos de matéria-prima e mão de obra industrial e algumas coisas que você pode agregar no custo do produto. E vamos para a dica número 9. Não esqueça que a formação do seu preço de custo depende exclusivamente de todos os passos que eu te dei acima, do passo 1 ao 8. Preste muita atenção em todos esses passos. E a dica número 10. Você realmente está seguro em informar o seu custo? Informar até o seu preço de venda? Você realmente tem todo esse domínio? Ou realmente você quer trabalhar popularmente falando ali no achismo, em algo aproximado que você já vem testando e validando? Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, você precisa que o resultado do seu negócio dê positivo, dê o esperado seu. Então, aquele teu achismo, você vai ali calibrando até chegar no número que você vai jogar. Então, assim, independente de como você definir a sua gestão, se ela é uma gestão mais detalhada ou uma gestão mais descomplicada, mais popular, mais simples. Mas você precisa entender que naquele resultado, na tua contabilidade, em todos os teus custos, aquilo ali você não vai fugir da tua contabilidade, dos teus custos tributários, tá? Do resultado da tua empresa. Então pense muito em tudo isso aí. Caso você não se sinta seguro totalmente, eu te aconselho, peça ajuda. Peça ajuda, será muito mais barato. Não tem coisa mais barata do que nós estarmos preparados, nós sabermos exatamente o que tem pela frente, não formos pegos de surpresa. É isso, a dica que eu quero deixar no Descomplica Varejo de hoje é sobre você formar um bom custo. Forme um custo que seja o mais ideal para o seu negócio, forme um custo que seja melhor para você calcular o seu preço de venda, mas forme um custo, sobretudo, que você entenda e que ele impacta diretamente no resultado do negócio. Valeu a dica, obrigado, Descomplica Varejo, fica aqui por hoje.